Provavelmente você já se perguntou o que acontece quando você fecha os olhos para dormir. Para onde a sua mente vai quando o seu corpo repousa? E se eu te dissesse que a realidade que você conhece é apenas uma parte de um vasto quebra-cabeça? Um quebra-cabeça que se estende muito além do físico, atravessando dimensões invisíveis que moldam tudo o que você experimenta. Nesse vídeo você vai descobrir os 3 mundos que coexistem com a sua realidade: física, astral e mental. Como essas dimensões se entrelaçam e afetam a sua vida, e práticas para acessar esses planos conscientemente e expandir a sua percepção. Se você acha que a vida é só o que os seus olhos enxergam, prepare-se para reverter tudo o que conhece sobre a existência. O plano físico, a ilusão além da matéria. Imagine-se caminhando por uma floresta densa. Os seus pés sentem a textura da terra, o ar frio toca o seu rosto e o som das folhas sussurrando com o vento ecoa ao seu redor. Tudo isso parece absolutamente real, mas e se eu te dissesse que cada um desses elementos é apenas energia vibrando em diferentes frequências? No plano físico, experimentamos a densidade da matéria. Tudo é palpável, sólido e imensurável. Mas a física moderna já provou que essa solidez é ilusória. A cadeira que você está sentado agora ou a cama que está deitado é composta em sua maioria por espaço vazio. Os átomos que a formam vibram em frequências específicas para criar a sensação de solidez. O físico é o palco. Nele, encenamos nossa experiência humana, limitados por 5 sentidos que só captam uma fração mínima do que realmente existe. Os antigos sábios já diziam que a matéria é a manifestação mais densa da energia. E essa energia flui, se transforma e vibra em planos muito além do visível. No entanto, há algo que poucos sabem. O físico é apenas um reflexo, um espelho imperfeito dos planos superiores. É como observar a superfície de um lago e ignorar a profundeza que se esconde abaixo. Plano astral, o mundo dos sonhos e das projeções. Você já teve um sonho tão real que ao acordar se perguntou se aquilo realmente aconteceu? Ou já experimentou a sensação de estar consciente enquanto dorme, como se pudesse controlar cada detalhe do que está vivendo? Esse é o vislumbre do plano astral. Enquanto o físico é regido pela matéria, o astral é o domínio da energia emocional e dos pensamentos. Nele, não existem barreiras físicas. Distâncias são irrelevantes e a intenção é a chave que abre todas as portas. No astral, pensamento cria forma. Se você imagina uma porta, ela se materializa. Se você pensa em um lugar, em um piscar de olhos está lá. É nesse plano que ocorrem as projeções astrais, experiências conscientes fora do corpo. Muitas culturas antigas exploravam essa capacidade. Os egípcios chamavam de Ka, os hindus de Sukshma Sharira, os xamãs de viagem da alma. Para muitos, o astral é acessado apenas durante o sono, mas existem práticas específicas que permitem atravessar essa barreira conscientemente. Algumas pessoas relatam encontros com entes queridos, diálogos com guias espirituais e até mesmo a exploração de lugares que, ao acordar, parecem impossíveis de descrever com palavras. Mas existe um detalhe que poucos exploram. O astral não é um plano homogêneo. Ele é dividido em camadas, determinadas pela vibração emocional e mental de quem o acessa. Quanto mais elevada a frequência dos seus pensamentos, mais sutis são ambientes em que você abre diante de você. O plano mental, o campo da criação. Agora imagine um lugar onde todas as ideias, todas as intenções e todos os pensamentos existem em potencial. Um espaço invisível onde a criação acontece antes mesmo de se manifestar no mundo físico. Esse é o plano mental. O plano mental é o berço das ideias, o arquetipo de tudo que existe. Nele, as intenções ganham forma antes de se materializarem no físico. Se no plano astral os pensamentos criam imagens, no plano mental eles criam estruturas. É como se você desenhasse um projeto arquitetônico antes de construir um edifício. Místicos e sábios ancestrais acreditavam que esse plano era acessível através de estados meditativos profundos. É aqui que grandes inventores como Tesla dizia visualizar suas criações em funcionamento, em detalhes minuciosos antes mesmo de construir um protótipo. Einstein também relatou experiências onde via soluções para os seus problemas matemáticos em flashes de intuição. Para ele, o pensamento criativo não nascia no físico, mas no campo das ideias, no campo mental. Físico, astral e mental não são camadas separadas e isoladas. Elas coexistem, se entrelaçam e se influenciam constantemente.
Pense nelas como dimensões que se dobram entre si mesmas, uma afetando a outra. Um pensamento nasce no plano mental, cria uma forma energética no plano astral e por fim se manifesta como realidade no plano físico. Essa é a mecânica da manifestação. O que você pensa e acredita molda sua energia, que se solidifica em eventos, encontros e experiências. Imagine um pintor criando um quadro. Primeiro, ele o imagina em sua mente, plano mental. Depois, começa a esboçar no papel, plano astral, ajustando formas e cores. E por fim, a obra final emerge na tela palpável e real, plano físico. Talvez você se pergunte, se esses planos estão interligados, como exatamente isso influencia na nossa vida cotidiana? A resposta está no conceito de ressonância. Tudo que pensamos e sentimos no plano mental e astral vibra em determinadas frequências. Essas vibrações criam ondas que se propagam, influenciando o plano físico, como círculos que se expandem quando uma pedra é jogada no lago. Imagine uma semente plantada em solo fértil. No início, ela é invisível, está no subsolo, longe dos olhos, mas em constante desenvolvimento. Da mesma forma, pensamentos e interações começam no plano mental, criam raízes no astral e se manifestam no físico. Um projeto, um relacionamento, uma mudança de vida, tudo isso começa antes de se tornar palpável. Essas interconexões não são apenas simbólicas, elas são reais. É por isso que certos pensamentos repetitivos tendem a se materializar em experiências e emoções intensas. Como o medo e o amor têm o poder de alterar completamente a nossa percepção e, consequentemente, a nossa realidade. Para aqueles que se aprofundam na espiritualidade, o plano astral é visto como um campo de exploração. Xamãs, monges tibetanos e místicos ao redor do mundo relatam técnicas milenares para acessar essa dimensão. Durante o sono, nosso corpo físico repousa, mas a consciência se liberta das amarras da matéria, viajando por cenários que vão além da lógica comum. Experiências de quase morte, projeções conscientes e até mesmo fenômenos de déjà vu são considerados vislumbres dessa realidade paralela. No entanto, o tempo não se comporta da mesma maneira que no físico. É possível vivenciar semanas em questão de minutos e explorar locais que nunca foram vistos no plano material. Imagine abrir os olhos e se ver flutuando sobre o seu próprio corpo. Lá embaixo tudo parece estático e distante, como se o físico fosse apenas uma lembrança. Você se move pelo simples ato de pensar, sem esforço, sem resistência. Barreiras materiais desaparecem, paredes são atravessadas como se fossem feitas de névoa. O medo inicial dá lugar a um sentimento de liberdade absoluta, e você começa a entender que os limites que conhecia até então nunca existiram de fato. Diferente do plano físico, o astral não é homogêneo, ele é composto de múltiplas camadas, cada uma vibrando em uma frequência específica. Baixo astral é a camada mais densa, onde se manifestam energias de baixa vibração, medos, traumas e sombras da mente. Relatos de sonhos perturbadores e sensações de paralisia do sono costumam se originar nesse nível. Médio astral, a região dos sonhos lúcidos, projeções conscientes e encontro com outras consciências. Aqui, viajantes espirituais costumam relatar diálogos com guias, encontros com entes queridos desencarnados e explorações de cenários impossíveis de descrever em palavras. Alto astral, o nível mais sutil, acessado por aqueles que vibram em estados elevados de consciência. Experiências místicas, encontros com seres de luz e vislumbres de realidades superiores acontecem aqui. Cada camada é determinada pelo seu estado mental e emocional. Pensamentos de medo e angústia arrastam a consciência para níveis densos, enquanto vibrações de amor, paz e compaixão elevam-na para regiões mais puras e iluminadas. Se o astral é um campo de exploração, o plano mental é a sala de projeção. É onde o invisível começa a tomar forma, onde as ideias se estruturam antes de atravessar a barreira do astral e se manifestarem no físico. Místicos afirmam que o plano mental se divide em duas esferas: mental inferior, onde habitam os pensamentos comuns, aqueles que giram em torno de questões materiais, desejos e preocupações cotidianas; mental superior, a esfera da sabedoria, da intuição pura e dos arquetipos universais. É onde conceitos elevados como compaixão, unidade e amor incondicional nascem. No mental superior, o conceito de tempo não existe da mesma forma que entendemos. Um pensamento pode viajar instantaneamente, acessando informações que parecem estar além do nosso alcance. Essa é a raiz das intuições repentinas, dos insights profundos e da clareza que surge de maneira inesperada. Quando Nikola Tesla afirmava que suas invenções apareciam em sua mente como projeções visuais, ele estava descrevendo o acesso ao plano mental superior. Para ele, as invenções já existiam, com todos os detalhes técnicos antes mesmo de serem construídas.
Ele apenas trazia para o físico aquilo que já estava projetado no invisível, a arquitetura da manifestação. Agora que você entende a estrutura dos planos, imagine o processo de criação da realidade como uma corrente elétrica que passa por 3 estações. 1. Mental, a ideia, a faísca inicial, onde tudo começa. 2. Astral, energia, a corrente que ganha forma e movimento. 3. Físico, matéria, a lâmpada que acende iluminando o que antes estava invisível. Esse é o segredo da manifestação consciente, dominar a origem da faísca. Quando você entende como os planos se conectam, percebe que a realidade física é apenas um reflexo das estruturas energéticas criadas em planos superiores. Você não precisa esperar por experiências místicas para acessar esses planos. Existem práticas simples que permitem um vislumbre dessa realidade. Meditação profunda, silenciar a mente para alcançar o plano mental, projeção astral guiada, técnicas de respiração e visualização para explorar o plano astral conscientemente, exercício de presença, práticas para perceber as falhas da realidade física. Quando você medita profundamente, o físico se dissolve, os sons desaparecem e a consciência começa a se expandir. Aos poucos, camadas invisíveis se revelam, como véu sendo retirados um a um. Nesse estado, você percebe que nunca esteve preso, você sempre foi livre. A realidade física é apenas a superfície de um oceano profundo. Abaixo dela, o plano astral e o plano mental coexistem, influenciando tudo o que experimentamos no material. O verdadeiro despertar espiritual é perceber que você não é apenas matéria, você é consciência navegando entre dimensões. A pergunta que fica é: qual desses planos você está experimentando agora? E mais importante, qual deles você está pronto para explorar? Ao longo desse vídeo você descobriu que a realidade que experimenta é apenas uma fração de algo muito maior. O plano físico, que parece tão sólido e imutável, é apenas a superfície de um oceano profundo. Abaixo dele, o plano astral se desenrola, vibrando em energia pura, manifestando emoções e pensamentos em formas que transcendem a lógica. E acima dele, o plano mental, a fonte de toda a criação, o arquiteto invisível de tudo o que é, foi e sempre será. Os antigos sabiam disso. Os xamãs, os místicos, os sábios das antigas civilizações compreendiam que viver apenas no físico era como caminhar por um deserto sem jamais perceber o oásis logo ao lado. Eles treinavam seus corpos e suas mentes para acessar essas camadas superiores, trazendo para o físico o que via no invisível. Quando você fecha os olhos para meditar, não está se desconectando do mundo, está atravessando um portal que leva para dentro de si mesmo, para as camadas ocultas da realidade. Cada respiração é um passo em direção ao astral. Cada pensamento consciente é uma fagulha que atravessa o mental. O que você pensa, sente e acredita está moldando a cada segundo o que se manifesta em sua vida. Talvez você esteja se perguntando: mas como posso acessar esses planos de forma consciente? Como posso transcender o físico e explorar o que há além dele? A resposta está em expandir a sua percepção. Quando você se desliga de estímulos externos, silencia a mente e foca no seu interior, começa a perceber as frestas entre as dimensões. Começa a identificar que os sonhos são mais do que projeções aleatórias, são janelas para o plano astral. As ideias que surgem do nada são portas para o plano mental. Prática para explorar os planos. 1. Meditação guiada. Silencie os sentimentos e permita que a sua consciência se expanda para além do físico. 2. Projeção astral consciente. Técnicas como o relaxamento profundo e a visualização direcionada podem levá-lo ao astral de forma intencional. 3. Intuição e vislumbre mental. Exercícios para captar insights vindo do plano mental, aprimorando a conexão com a origem dos pensamentos. A grande verdade é que você já experimenta esses planos mesmo que inconscientemente. Quando sonha, quando tem um pressentimento ou quando uma ideia surge do nada. Tudo isso são ecos do invisível que se manifestam no físico. A diferença entre aqueles que atravessam esse portal e os que ficam presos à superfície está na consciência. A realidade é como um véu. Se você olhar com atenção, vai perceber as frestas. E são por estas frestas que a verdade escapa. Hoje, você sabe que não é apenas carne e osso. Você é uma consciência vibrando entre 3 mundos criados, experimentando e manifestando realidades. A escolha de explorá-los está em suas mãos.